A religião nunca te ensinou isso sobre a ceia, mas hoje você vai aprender a ceia de uma maneira diferente. Quando a Bíblia ela fala de ceia, ela não está falando desse pedacinho de pão minúsculo e que tem diminuído a cada dia, inclusive, e daquele golinho de suco de uva. Nos tempos de Jesus, a ceia ela era uma refeição completa, uma mesa cheia de pessoas sentadas, de crianças correndo e todas elas comendo juntas. Ela seguia algumas etapas que eram bem claras. E até a morte de Cristo, a ceia ela representava a saída do povo hebreu da escravidão do Egito. E incluía, como eu já disse, inclusive crianças, e era comemorada apenas na Páscoa. Primeiro, tinha um primeiro cálice, que marcava o começo da refeição. Era um cálice que chamavam de cálice da separação, de gratidão, dizendo: esse momento é especial. Aí depois vinha um segundo cálice, e sim, de vinho alcoólico. Eles lembravam do êxodo, da libertação do Egito. Era ensino, era conversa, não era um ritual. Depois, aí vinha a ceia em si, né, que comia todo mundo de verdade, e aqui na Bíblia, que é o que a Bíblia chama de cear, né? Por isso o texto diz, depois de haver ceado a refeição, porque a refeição já tinha acontecido. E só depois disso, então, vinha o momento mais forte. Eles tomavam o terceiro cálice, que era chamado de cálice da redenção. E é exatamente esse cálice que Jesus pega e diz: esse é o cálice da nova aliança, que é o meu sangue. Ou seja, Jesus ele não criou um ritual novo, ele pegou algo que eles já conheciam e deu um novo significado. Aliás, Deus fez isso com muita coisa. E ainda existe um quarto cálice, que era o cálice de louvor, de celebração, que apontava para uma esperança futura. Seria aquela festa, sabe, após a cerimônia? Agora presta atenção nisso. A ceia, ela nunca foi só pão e vinho. O pão e o cálice eram símbolos dentro de uma mesa. Com o tempo, a igreja perdeu a mesa. Ficou só com o símbolo. A refeição acabou virando um ritual. A comunhão acabou virando uma regra. E o que era mesa virou a migalha que a gente come hoje. Sem contar a culpa daqueles que acham que não podem beber a ceia porque estão em pecado e é beber sem indignamente. Agora, deixa eu responder uma dúvida que sempre surge quando a gente fala disso. Essa ceia que eu expliquei, ela era antes da morte de Jesus, ligada à Páscoa judaica e à saída do Egito. Mas e depois da morte de Jesus, como que ficou isso? E a igreja primitiva, eles continuaram fazendo isso, tudo igual, todos esses rituais com os quatro cálices e tudo mais? Vou abrir um parênteses aqui antes de falar como era a ceia após a morte de Cristo na igreja primitiva. Algumas linhas, como por exemplo a preterista, ela afirma que hoje a ceia não é mais um ritual para a nova aliança, tá? Porém, a linha deles de pensamento é porque eles acreditam que Jesus já veio nos anos 70, né? Sendo assim, como Jesus disse, até quando ele venha, e como na cabeça dele já foi cumprida essa palavra, então eles não tomam mais ceia, batismo. Como a gente não acredita nisso, um dia eu posso falar sobre esse assunto, se você já ouviu e tem curiosidade. Mas já curte esse vídeo, escreve nos comentários. Eu quero saber sobre o preterismo, que aí eu vou trazer um conteúdo sobre esse assunto. Só que vamos continuar, né? Como nós não acreditamos nisso, né, do ano 70, a gente continua aí tomando a ceia até que ele venha de verdade. Enfim, a igreja primitiva, ela não continuou repetindo todo esse ritual judaico, tá? Como quatro cálices, leitura do Êxodo, nada disso. Mas tem uma coisa muito importante. Eles não perderam essa coisa da mesa, da comunhão, da reunião. O que eles mantiveram foi o que era essencial para aquilo que Jesus havia dito. Eles continuaram se reunindo nas casas, comendo juntos, partindo pão, compartilhando a comida, vivendo em comunhão. E é uma comunhão de verdade, era uma reunião, uma refeição real. Tanto que quando Paulo ele fala da ceia lá em Coríntios, o problema não era pecado, era o comportamento durante a refeição. Uns comiam demais, outros passavam fome, ricos se empanturravam, pobres ficavam sem nada. Ou seja, isso só faz sentido se ainda existe comida de verdade na mesa, né? Não teria lógica ele falar por conta de um pedacinho de pão. Ou seja,
A ceia da igreja primitiva não era um ritual simbólico, triste, reflexivo, com uma música triste de fundo, como é feito hoje. Era uma refeição comunitária com um significado espiritual. Agora, em algum momento, isso acabou mudando, né? E não mudou porque a Bíblia mudou. Mudou por conta de uma instituição chamada religião. A igreja cresceu, surgiram os abusos, as perseguições, dificuldades práticas, e então tiraram a refeição e deixaram só o símbolo. A mesa acabou virando uma cerimônia, o pão virou um pedacinho, o vinho virou um golinho, e o que era comunhão real virou ritual. Então, vamos deixar claro que não foi Jesus que diminuiu a ceia, foi o sistema. Inclusive, como eu disse, as crianças participavam também. E como que elas tomavam, visto que eu acabei de falar que o vinho era alcoólico? Ele era diluído em água e dessa maneira as crianças podiam tomar também. Você sabia sobre essas informações da ceia? Agora comenta aqui, curte e compartilha. Republica esse vídeo, coloca no seu status ou no seu stories aqui no TikTok, assim você me ajuda a divulgar essa verdade sobre a ceia que eu tenho certeza que a maioria dos cristãos desconhece.